Que alegria é poder voltar aqui para a lição número 3, dentro do nosso estudo do Evangelho de Marcos, dentro do canal Classe de Professores. É sempre uma satisfação e uma alegria estar com você. O título da lição dessa semana é Controvérsias. No Evangelho de Marcos, nós temos duas sessões, uma agora no início, no capítulo 2, até o capítulo 3, que tratam de alguns temas que Jesus debateu com os fariseus, com os saduceus, com os líderes religiosos da sua época. Igualmente, esse assunto de controvérsias vai surgir de novo na segunda sessão do livro, mas ao final desse trimestre nós vamos ter uma lição onde vamos também estudar algumas controvérsias agora em Jerusalém, quando Jesus está se aproximando de Jerusalém, está se aproximando da sua paixão, morte e ressurreição, dos momentos probantes finais do seu ministério. Nós nos encontramos de novo com algumas controvérsias levantadas geralmente pelos líderes judeus da sua época, contrários a Jesus. Então, nós temos algumas histórias nessa primeira sessão do Evangelho de Marcos que revelam o contraste entre os ensinos de Jesus e os ensinos dos líderes religiosos da sua época, né? Inclusive aí nessa narrativa nós temos algumas histórias que o autor desse trimestre convencionou chamar de história sanduíche, porque você tem uma história, depois você tem de outro lado outra história, e no meio você tem uma terceira história que está ligada à primeira e à segunda como um recheio de um sanduíche, né? Mas nós vamos chegar nesse ponto e depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele, né? Mas que histórias são essas que envolvem controvérsia entre Jesus e os líderes judeus da sua época, né? A primeira história tem a ver com a cura de um paralítico e envolve a questão do perdão dos pecados, porque isso sempre foi uma controvérsia entre Jesus e aquele povo, porque eles achavam que Jesus não tinha autoridade para perdoar pecados. Então, no Marcos 2, de 1 a 12, você vai ler esse texto tranquilo depois, alguns amigos trazem um paralítico até Jesus, né? Eles fazem uma abertura no telhado da casa, desce aquele paralítico numa esteira, através de cordas, e Jesus olha para aquele homem, tem misericórdia dele e diz: filho, primeira coisa, antes de curar, antes de declarar que ele andasse, Jesus diz assim: ó filho, os teus pecados estão perdoados, né? E então isso envareta, isto constrange os mestres da lei, os professores que estavam ali, e eles pensaram, cogitaram, Jesus percebe isso, e eles disseram: quem é que pode perdoar pecados senão só Deus? Esse cara aí está exagerando, está fazendo uma blasfêmia, não é? E então, Jesus, percebendo isto, ele usa o argumento conhecido como argumento rabínico, que era o argumento deles mesmos, que era o argumento do menor para o maior. Neste caso, o menor, neste caso especificamente, claro, dentro dessa argumentação, o menor era perdoar o homem, porque qualquer um podia pronunciar esta frase: perdoados estão os teus pecados, mas isso não quer dizer que realmente estava sendo perdoado, né? Com que autoridade teria sido perdoado? E agora, Jesus vai do menor, perdoa o pecado, declaração de perdão, para o maior. E o maior era fazer uma cura. Bom, aí a coisa muda de figura. Um aleijado há muitos anos, que não podia, de fato, se locomover, alguém diz: levanta-te e anda. E foi o que Jesus fez. Então, Jesus acabou com o argumento dos mestres da lei, mostrando, dentro da própria argumentação deles, do estilo de argumentação deles, do recurso de argumentação deles, que eles estavam equivocados. Jesus podia perdoar porque ele era Deus. E ele diz: perdoados são os teus pecados. E ele então diz agora: levanta-te e anda, né? Então aí mostra, digamos, a beleza, a profundidade, né, da fala de Jesus, do argumento de Jesus. Esse é um milagre onde havia uma controvérsia sobre perdão dos pecados, e Jesus mata a charada, digamos assim, dizendo: eu posso perdoar porque eu sou Deus também, ok? Um segundo ponto é que nós temos uma segunda história aqui que tem a ver com o chamado de Levi. Você lembra de Levi Mateus, não é? E aí eles levam Jesus para
banquete, depois de Levi agora aceitar a Jesus e querer andar com ele convida muitos publicanos para que agora eles pudessem privar da companhia, dos ensinos de Jesus. Na verdade, ele estava fazendo um pequeno grupo missionário ali, né? E Marcos 2, 13 a 22 narra este episódio, onde Levi leva para a sua, digamos, a sua casa, para um banquete, né? E os mestres da lei, como sempre, prestando atenção para pegar Jesus em alguma coisa que supostamente estivesse errada, eles perguntam aos discípulos: olha, por que teu mestre come com os pecadores, os publicanos, que eram os pecadores públicos daquela época, o pessoal que cobrava imposto, o pessoal que era vendido para o Império Romano, que eles detestavam, odiavam esse tipo de gente? Para eles, eles eram os maiores candidatos à perdição eterna. E então Jesus respondeu: olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Em outras palavras, eu sou a cura, e por isso que eles estão aqui, né? Mas a incomodação, né, continuou, né? Aí eles disseram: mas por que os discípulos de João e os dos fariseus, eles jejuam, né? Mas os teus discípulos, Jesus, não jejuam, né? Eles tinham uma prática de jejum, e para eles aquilo era muito caro, né? Eles faziam daquilo um ponto de salvação, né? Quem tem salvação pelas obras sempre inventa algum mérito para si próprio, né? Mas o texto diz que Jesus respondeu. Ele disse: olha, referindo-se aos meus discípulos que não jejuam como jejuavam os de João, Jesus faz uma pergunta que os deixa intrigados, né? Como podem os convidados do noivo, o noivo nesse caso era Jesus, né, jejuar enquanto ele está com eles? Está falando do seu ministério, né, de 3 anos e meio aqui, né? Não podem enquanto o tem consigo, né? Mas virão dias, disse Jesus, quando o noivo lhe será tirado. Ele está falando da sua morte, né, da sua ida para o céu, da sua ascensão. E nesse tempo eles vão ter que jejuar, porque isso vai fazer parte do preparo espiritual para a missão, para a batalha espiritual que eles têm pela frente. Veja, Jesus desconcerta. Para tudo Jesus tinha resposta diante das controvérsias que esses homens da sua época levantavam, né? Uma terceira história dentro dessas controvérsias tem que ver com a questão dos discípulos colhendo espigas no sábado. Você lembra disso? Marcos 2, 23 a 28. Os discípulos são condenados pelos líderes da época por colherem espigas no sábado. E Jesus então diz o seguinte: olha, Davi, num momento de necessidade, também entrou num lugar sagrado. Se o sábado é um lugar sagrado, e é o tempo sagrado de Deus, e eles colheram espigas para comer, para matar a fome, para matar uma necessidade, eu faço um questionamento a vocês. O Davi também entrou num lugar sagrado, que é o templo, não é? E o que Jesus está dizendo é o seguinte: Davi entrou lá e comeu os pães da proposição. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, que um lugar sagrado pode ser usado para atender uma necessidade essencial de um ser humano, no caso, a fome, né? E aí Jesus fecha o assunto e diz: olha, vocês estão usando o sábado de forma errada. Alguns, assim, equivocadamente ou pretensiosamente querem dizer que com isso Jesus acabou com a guarda do sábado, não é? Aboliu o mandamento do sábado. Não tem nada disso. Jesus aqui está dando uma direta, nem é uma indireta, aos líderes da sua época, aos fariseus, aquele pessoal todo, dizendo a eles que eles não estavam guardando o sábado de forma verdadeira, porque o sábado era um peso, não era um deleite, como disse o profeta Isaías lá no capítulo 58. Ele disse: olha, o sábado foi feito, Marcos 2, 28, foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, ele não vive em função do sábado, mas o sábado Deus deu para que fosse um deleite, para que fosse descanso, para que fosse um tempo de refrigério depois de uma semana de tantas tarefas, não é? E aí, para exemplificar isto, né, do sábado como sendo uma bênção na vida da pessoa, Jesus cura um homem com a mão atrofiada, né, no sábado.
E ele pergunta assim: o que é permitido fazer no sábado? Salvar ou matar? Né? Ironicamente, os acusadores de Jesus trabalhavam no sábado, né? E, entre outras coisas, a Bíblia diz lá em Marcos 3, verso 6, encerrando essa sessão, que eles saíram dali irados com essas respostas de Jesus, porque eles não tinham uma contra-resposta. Eles entenderam onde Jesus queria chegar, mas eles tinham ódio. Quando você não tem argumentos com uma pessoa, entra o ódio, né? Entra a desqualificação do seu oponente. Foi o que aconteceu. Eles cultivaram aquele ódio e se reuniram para tramar a morte de Jesus. Um tipo de trabalho que não deve ser feito em dia nenhum, muito menos no sábado. Mas eles transgrediram o sábado, tramando a própria morte de Jesus, né? E aí você tem aqui uma quarta história nessa sessão que nós falamos, que é a famosa história no formato de sanduíche. Então pense assim, que você tem uma fatia de pão aqui e uma fatia de pão aqui. São duas fatias, né? Pense nisso. Então, pense que há uma fatia externa número 1, eu diria assim. Aqui aparece aquela história dos parentes de Jesus que saíram para buscá-lo, achando que Jesus estava fora de si. Olha, ele enlouqueceu. Está falando essas coisas por aí, o cara ficou doido, né? E aí você tem uma segunda parte, que é a parte interna, que é o recheio do sanduíche, né? Pense que aqui está a primeira parte, aqui está a segunda parte, o recheio. Então, esse recheio do sanduíche aparecem na história de Jesus com seus familiares, os mestres da lei. Agora eles de novo, né? E eles dizem o seguinte: ele tem demônio, né? Ele tem demônio, né? E Jesus responde: olha, é interessante, como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si, ele não vai subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, ela não vai subsistir, né? E aí Jesus coloca sobre eles e sobre nós também aquela famosa frase que diz de Marcos: todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que não é apenas uma palavra da boca para fora, mas que é, acima de tudo, a rejeição contínua, constante dos apelos do Espírito Santo que estão sempre tocando a nossa vida para que abandonemos o pecado e sigamos a Jesus. Então, você tem aqui o recheio do sanduíche, é a questão dos mestres da lei dizendo que Jesus tinha demônio. Agora pense numa segunda história. Elas estão todas entrelaçadas, como num sanduíche, né? Você tem pão de um lado, pão do outro, e você tem um recheio no meio. O recheio do meio foi os mestres da lei dizendo que ele tinha demônio. Agora você tem de novo a família de Jesus, agora chegando onde ele estava. Na primeira parte, a família disse: olha, nós vamos lá porque ele enlouqueceu. Agora eles chegam até perto de Jesus, né? Eles chegam até onde ele está, né? Isso tudo está lá no Evangelho de Marcos, né? E lá do lado de fora da casa, ou do local, do recinto, eles mandam chamar Jesus. Nós queremos falar com você, né? E aí você tem exatamente a Jesus dizendo o seguinte: eu não vou. Ele não sai de lá de dentro. E ele redefine, inclusive, a noção de família. Claro que no sentido espiritual, Jesus nunca rejeitou a sua família, tanto é que lá na cruz, ao pé da cruz, bem mais tarde do que isso, Jesus agora delega a João a responsabilidade de cuidar da sua própria mãe, que foi a Virgem Maria. Então, Jesus diz o seguinte, no sentido espiritual, ele diz aquela célebre frase, né? Quem é minha família? Quem são minha mãe e meus irmãos? Né? Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, este é minha irmã e este é minha mãe, né? Então você tem aqui uma história como se fosse um sanduíche. Começa com a família, termina com a família e no meio estão os mestres da lei que, de alguma forma, corroboram com a ideia errada da família de Jesus, que achava que ele estava louco, né? Ou, como dizem os mestres da lei, ele tinha demônio. Ele não tinha nada disso, né? Ele era o mais lúcido de todos, o que de fato era lúcido, né? Então, quem estava sendo usado pelo demônio era a sua família e eram os mestres da lei da sua época. Concluindo a nossa lição dessa semana,
Quero deixar você pensando um pouquinho aí com seus alunos, né? Os mestres da lei, mesmo diante dos milagres de Jesus, permaneceram cegos. Isso é muito claro, não só em Marcos, mas também nos outros evangelhos, né? Este fenômeno, né, de endurecimento do coração, será que pode acontecer conosco hoje? Será que hoje a gente pode, diante de tantas evidências, temos a Bíblia Sagrada, temos escritos sagrados, temos tantos livros de instrução, de advertência, de apelo, de convite, de conhecimento, temos experiência de vida, experiência na igreja. Será que a gente também pode ser como aqueles mestres da lei, que tinham tanto conhecimento, mas estavam cegos e gostavam de permanecer cegos? Ou será que nós temos aquela atitude de Laodiceia? Rico sou e de nada tenho falta. Não é? Mas Jesus diz, você é pobre, cego e nu. Que saiamos da mornidão e entremos na fase quente do nosso ministério e da nossa fé. A gente se encontra semana que vem nesse canal, anuncie os seus amigos e ore por nós. Um abraço e até lá.